vida temos pra viver aqui, como empregá-la, em quem investir. Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude para desfrutar antes dos maus dias de o vigor cessar. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma manhã, né? Voltando a falar, você já conhece a característica do nosso programa, sabe que nós falamos de modo simplificado, uma linguagem que não é uma linguagem teológica nem filosófica, nós falamos de maneira prática e com aquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E hoje nós voltamos, como nós prometemos, com o tema a respeito da Casa de Deus, parte 2. Nós vamos dar uma olhadinha hoje, o que é a Casa de Deus, se a Casa de Deus ela é física, é um lugar no céu, há uma mansão no céu. A casa de Deus é algo espiritual. O que é a casa de Deus? Quem são os materiais? O que é o material usado para edificar essa casa? Ou melhor, em resumo, o que a Bíblia diz que é a casa de Deus? Não é o que eu penso a respeito do que é a casa de Deus. O que é a casa de Deus? A Bíblia é quem precisa nos responder e nos dá uma clareza, uma visão aclarada daquilo que é a casa de Deus. Você fique um minuto aí, eu creio que Deus vai abençoar você, sua família, e vai ajudar também um ponto de vista esclarecedor. Você pode ter sua visão a respeito já, como cristão ou não cristão, já ter uma visão ou uma concepção definida a respeito de alguns itens a respeito da Bíblia. Mas é importante nós termos uma consciência de estarmos abertos para conferirmos e de fato, né, passar pelo crivo da Bíblia e vermos de fato se a nossa visão está ajustada. Nós podemos estar enganados em algumas coisas ou quando não ter uma visão completa. E acredito que a partir do programa de hoje, eu acredito que nós podemos trocar aqui de certo modo, algumas experiências e acrescentar também alguma coisa naquilo que você já tem como definido a respeito do plano de Deus e também a respeito da casa de Deus, como é o tema de hoje. Antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, da casa de Deus, nós queremos dar um bom dia ao irmão, nosso companheiro, nosso amigo Rafael. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que têm nos acompanhado, tem aí levado no seu café da manhã, né? Sempre no café da manhã, a palavra, é bom estar com a palavra do Senhor, estar ouvindo algo relacionado àquilo que o Senhor tem nos mostrado, que é a sua vontade aqui na terra, de estabelecer realmente um grupo de pessoas que ama a tua vinda, que ama aquilo que é do agrado do Pai. Então nós estamos aqui hoje para falar, como o Antônio disse, desse tema, né? Um tema importante. A Casa de Deus, parte 2. Parte 2. Eu creio que vai ter parte 3. É um tema extenso, Rafael. É muito grande, né? Só com o café e a fé também, e os livros, e tendo muito tempo para nós, de fato, ficar claro a respeito desse item que é abordado hoje, como nós falamos no programa anterior, é uma visão
dos protestantes, os crentes protestantes, dos evangélicos, dos católicos cristão oriental, dos católicos ocidental, tanto romanos como ortodoxos. Na verdade, na fé cristã, essa fé cristã difundida hoje para quase que no mundo todo, exceto o mundo árabe, né? Todos têm uma visão a respeito da casa de Deus, da ida para o céu. Muitos sonham em morar, uma opinião, né? Tem já uma opinião a respeito de estar nessa habitação dos céus. Então nós vamos ver o que a Bíblia atribui como casa. Para nós não perdermos tempo em entrarmos no assunto hoje, você tem, acho que, alguma novidade para falar a respeito do Espaço Bucafé. É verdade. E eu acredito que você já até consumiu alguma coisa relacionada ao Espaço Bucafé hoje, né? Com certeza, né? A gente comenta bastante com respeito à questão da literatura que nós temos, né? E é muito importante a literatura, né? O Bucafé, além de dar um espaço para poder adquirir essa literatura que ensina um pouco mais do Senhor, nós temos agora o nosso local de reunião lá na 3 de maio. Nós temos uma máquina de café, não só de café, mas uma máquina que gera ou que faz... Quais são tem lá os pingados, o que tem ali, Rafael? É o pingado, tem o café, tem o chocolate, tem o cappuccino, tem o mocatino, tem o chocatino, tem várias coisas, né? Então, assim, na verdade... ela tem ali opções para todos o paladar, opções. Até o paladar mais refinado. Isso. Lembrando que ela não salva, mas ela ajuda você manter a comunhão, né, com os demais irmãos por meio de uma literatura, por meio de uma oração. Às vezes você pode pegar até um violão. No domingo passado nós tivemos um momento ali de manhã, tomamos ali algum cappuccino, mocatino. E foi 40 minutos ali que a gente nem viu o tempo passar, né? Aconteceu, deu tempo de tomar um só, né? Deu tempo de tomar um só ali e queríamos mais, mas o tempo não foi suficiente, né? É verdade, para você ver como é que é importante a comunhão, né? Você continuar ali com a respeito da palavra, né? Mostrando aí a necessidade, né? Com os irmãos da necessidade do Senhor, porque nós temos uma necessidade. O Senhor também tem a dele. Deus também tem a sua necessidade. Deus tem a necessidade. Não tem o seu que ele plano. carece de algo, né? Mas a necessidade de Deus, na verdade, o desejo de Deus é compartilhar tudo o que ele é com os seus filhos. Com certeza. Com as suas criaturas, né? Deus tem uma vontade, né? E ela Deus vai ser, nós comentamos vontade. aqui no passado, no programa anterior, que ela vai ser realizada, queira não, ou queira alguém impedir. Mas Deus não vai permitir ou mudar o seu plano, né? E o plano de Deus, como nós falamos, é de estar com o homem, vivendo com o homem que ele criou, porque era a intenção, no início, ao criar o primeiro homem, Deus tinha uma intenção. Qual é a intenção? Se nós olharmos no livro de Gênesis, nós vamos observar, e vai estar claro ali, que toda tarde Deus vinha ter comunhão com o homem. Então Deus deseja a presença do homem, e o homem precisa também desejar a presença de Deus. Não há como o homem viver sem Deus. Deus vive sem o homem, mas o homem, lembrando, ele é alguém criado. Então ele tem uma vida, ou seja, a vida do homem só é possível porque ela é sustentada por Deus. E agora, mesmo Deus, como o Rafael falou, não tendo necessidade de nada, ele quer compartilhar tudo o que ele tem, tudo o que ele é com o seu povo. Amém. E, querendo compartilhar isso, ele deu a Bíblia, revelou, inspirou, usou pessoas para que escrevesse a Bíblia, ditou algumas coisas com respeito à sua vontade. O que Deus fez, de fato, foi abrir o seu coração e revelar aquilo que nós não podíamos compreender de forma nenhuma. Então, só por meio da revelação clara da Bíblia que nós vamos ter uma boa compreensão da vontade de Deus. É verdade. Lembrando que muitas pessoas morreram para que ela chegasse até nós, né? Verdade, Rafael. Para você ver como é que é tão importante alguém, né, que luta para tentar impedir o plano de Deus, o próprio inimigo e adversário de Deus, ele tentou barrar para que a palavra de Deus não chegasse, porque se o homem conhece a verdade, ele verdadeiramente é livre, né?
Foram 300 anos só para definir a verdade sobre o Pai, o Filho e o Espírito. Os 3 primeiros séculos da era cristã teve vários concílios para definir a pessoa, o Pai, a questão do Filho, se ele era um com o Pai, se era da mesma substância, se o Espírito Santo era uma pessoa. Então a Bíblia não é algo comum. Não pode ser. É o livro mais vendido e o menos compreendido. Menos compreendido, com certeza. Rafael, hoje falando de conhecimento, há um tema muito importante, né, que é comentado entre os cristãos, é a respeito da casa de Deus. Isso. O que é a casa de Deus? Então nós temos o versículo de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós lemos ele no programa anterior, mas nós vamos rever aqui novamente. Sim. Que fala que chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Isso daqui está referindo a Cristo, o Filho. Nós falamos aqui no programa anterior, que em Mateus 16, o Pai mostra aos discípulos quem realmente era o Cristo. Não somente Cristo, mas era também o Filho. Você até comentou no programa anterior que no capítulo 16 de Mateus, depois que o Pai revela que Jesus, ele não era só o Cristo, mas era o Filho de Deus, há uma menção sobre a edificação da casa de Deus. E na verdade, primeiro apresenta ali o Filho, que é o fundamento da edificação de Deus, da obra. E aí Jesus dá até muda o nome de Pedro, né? É verdade. Que na verdade não de Pedro, de Simão, né? Que ele era Simão anteriormente. Antigamente era um barro, agora você já é pedra, Pedro. E o nome Simão quer dizer barro. Barro. E Pedro significa pedra, né? E ele, importante dizer que ele falou sobre esta, né? Revelação. Revelação, quer dizer, sobre Cristo como fundamento, edificaria a minha igreja. A casa, a igreja. Há um versículo sobre atribuído, até onde você leu, acho que o versículo 5, que fala que nós somos. O versículo 5 continua falando, também vós mesmo. Não outra. Cristo acabou de falar que ele é pedra que vive. E era rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Aí no 5 ele fala, também vós mesmo. Ele falando para os discípulos, né? Pedro, você mesmo, como pedras que vivem, sois edificado agora a casa espiritual. Agora Pedro, que teve essa revelação, e no capítulo 16, onde Cristo falou, você é uma pedrinha, né, que no grego lá tem a sua aplicação no grego, que era Petros, né? Ali você como uma pedrinha, um pedacinho da rocha. Agora você é usado para ser edificado sobre o fundamento, sobre a rocha fundamental, porque acho que toda construção tem um alicerce, tem, né? Tem um alicerce, é um em cima do outro, né? Depois, além do teu alicerce, tem a construção de um em cima do outro, como fala lá no livro de Apocalipse, que existe um muro lá, que existe também a construção de pedras. Rafael, você citou Apocalipse 21, da visão da Nova Jerusalém, que alguns atribuem como um lugar de morada física. Ali tem de fato, os fundamentos, 12 fundamentos, relacionados à obra dos apóstolos, porque cada rocha daquela representa um aspecto do ministério apostólico. É verdade. Ou seja, ela tem nuances de cores diferentes. E cada cor daquela rocha, cada cor de cada rocha representa a obra, uma característica de um ministério de um dos apóstolos. É verdade. E aí existe a muralha também da cidade, que é de cristal. É interessante que se as pessoas que estão nos assistindo, se você pegar no capítulo 21 de Apocalipse, estava fora do tema aqui. Entrou agora, mas o Espírito Santo acabou fazendo aqui uma inserção. Nós vamos só dar uma olhada no capítulo 21. No capítulo 21, existe o 21, versículo 22. 22. Ele tem essa... tem até o 21 aqui que nós gostaríamos de acrescentar. Fala assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. É importante que essa pérola aqui
ela não pode ser gerada de forma normal como é gerada naquela ferimento causada na ostra, né? Que ela gera a secreção, envolve o grão de areia, que é a maneira que a pérola é gerada, porque essa pérola aqui não existe ostra para produzir uma pérola que tem tamanho para uma porta, né? Agora, essa porta aqui, na verdade, ela representa a obra dos apóstolos. Por meio da obra dos apóstolos é que os homens podem entrar para dentro da casa de Deus, ou se tornarem a casa de Deus. E aí o versículo 22, Rafael, fala assim: nela não vi santuário, ou seja, uma cidade que não tem casa dentro. É verdade. Se os céus, ou como muitos acreditam, que Deus está preparando um sistema habitacional no céu para a morada física dos homens, na visão de João, quando ele vê a cidade, ele tem uma visão da cidade, ele não vê santuário ou nenhuma edificação dentro dos muros, ou essa cidade, não há descrição de que há templo ou habitação ou casas dentro desse lugar. É verdade. O que isso quer dizer então? Por que não há nenhuma casa dentro dessa cidade, Rafael? Porque o interessante fala na continuação, fala, porque o seu santuário é o Senhor. A respeito da casa de Deus, que é um assunto novo, as pessoas que já, muitos, como nós já falamos, tem muitos hoje que acreditam e crê que há um lugar, uma habitação física no céu, né? E de fato, esse conceito ele já decorre quase 1.700 anos, né? Ele começou a ser difundido, Rafael, a partir quando o evangelho entrou na China, e a partir de uma versão chinesa acabou usando o termo sobre a mansão celestial em uma versão chinesa, que depois se estendeu até os nossos dias, que de fato é uma visão que não está bem adequada com aquilo que Deus chama de sua casa, ou da casa espiritual dele. Sim. O ouro na Bíblia representa, você lembra daquela sequência, né? A natureza divina, né? Sim, esse programa, lembrando que ele é gravado ao vivo, né? O diretor está falando aqui que nós estamos até meio empolgados aqui, e nós estamos mexendo, o mundo está dando até interferência no áudio hoje. Puxa. Mas é um assunto que de fato nos deixa mesmo empolgado, né, Rafael? Porque a gente quer passar aquilo que a gente também ganhou, né? A gente fica preocupado se você está acompanhando conosco, porque o Antônio falou de 3 materiais, né? Na verdade, aqui em 1 Coríntios tem 6. Só que Deus só aceita 3, né, Antônio? São 3 materiais, o restante é invenção humana, né? Como nós vemos em Mateus 16, o barro ele não aceita, aquilo que é madeira também não, palha também não. Feno, palha, por quê? Vai ser provado pelo quê? Pelo fogo, né? E esse fogo aqui não é que é um fogo literal, físico, não é um fogo literal. Ou seja, esse fogo aqui seria a aprovação, a avaliação de Deus. O selo do Espírito é o seria? Selo, o Deus triuno aprovando se de fato o nosso viver corresponde à natureza de Deus. Agora entendi. Porque o ouro, Rafael, ele está atribuído, relacionado à natureza de Deus. O ouro respeita ao Pai. Até no Apocalipse capítulo 1, a partir do capítulo 2, nós temos o candelabro feito de ouro, que é uma outra figura da igreja também. Ou seja, a igreja na Bíblia, o corpo de Cristo, na verdade a igreja, ela tem os filhos de Deus que creram na obra de Cristo, tem alguns aspectos denominados a igreja. Ela não é chamada apenas de corpo de Cristo. No mínimo 12 aspectos que pode identificar o que é a igreja aos olhos de Deus. Então ela é chamada de corpo de Cristo, é chamada de noiva de Cristo, ela é chamada de casa de Deus, esposa, noiva, e até mesmo de candelabro. No capítulo 2 ela é também descrita como candelabro. Né? Apocalipse capítulo 2, ela é descrita como candelabro, então ela tem o sentido de trazer luz ao mundo. É verdade. Refletir a luz de Deus. E o candelabro ali é feito de ouro, ou seja, a igreja é composta da natureza divina. Por isso que ela é igreja, senão ela não é igreja. Ela só é uma instituição humana. É verdade. Lembrando que esses materiais que o Antônio falou aqui, eles não são físicos, novamente, nós vamos sempre mostrar isso aqui, que a partir
partir do Novo Testamento para frente, tudo agora se torna espiritual, como o Antônio mostrou. O Senhor, ele Sim. foi então lá em João, vamos só para resumir. O diretor está falando aqui, Rafael, que o versículo de 1 Coríntios 3, ele mostra que há 3 tipos de materiais que é aceitável por Deus. Porque esses 3 materiais estão relacionados à obra do Pai, que é o ouro, Sim. está relacionado à obra do Filho, que é a pérola, porque a pérola é gerada a partir daquele sofrimento. Ferimento, né? Do ferimento na ostra, que já conhece aquele processo de como as pérolas são geradas. Por isso que Cristo passa pelo o princípio da encarnação, ele é ferido na cruz, e na cruz ele libera a vida divina para gerar a igreja. E aí nós temos as pedras preciosas, que está relacionada já à obra do Espírito Santo, ou seja, é aquilo que o Espírito vem trabalhando no seu povo, para nos levar a ser iguais ao seu Filho Jesus. Então aí Deus tem a sua casa. É verdade. Lembrando dessa questão de Cristo ter ido na cruz e a igreja ser gerada a partir da cruz, nós temos aquele trecho de João 14, que acho que acaba esclarecendo o lugar que ele iria para edificar a casa, que casa ele iria preparar. Vamos dar uma olhadinha e convidar o pessoal para participar conosco? João 14, né? Evangelho de João 14, acho que nós temos uma ideia bem mais ampliada a respeito dessa casa do Pai. Alguns acreditam nesse lugar, dessa casa do Pai, como um lugar físico de habitação nos céus, ou como fosse um residencial, ou um sistema habitacional que Deus está fazendo nos céus. E se nós olharmos de forma mais detalhada, nesse princípio que nós tomamos hoje de 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 ao 5, nós vamos ver que Deus tem sim uma edificação, mas essa edificação que no Velho Testamento era algo físico, que usava elementos físicos, até materiais preciosos, inclusive madeiras de boa qualidade, era uma figura das realidades que viriam mais tarde, começando a partir do próprio Filho de Deus, que é quem gera o seu novo edifício, ou melhor, o seu edifício real, já a partir do Novo Testamento. Então João 14 tem essa ideia, que ele vai edificar um lugar, vai preparar uma casa, só que nós não podemos desconectar o versículo 1 do capítulo 14 e aplicando isso a uma habitação celestial. Nós precisamos pegar esse princípio de que a igreja é gerada na morte de Cristo, que ela é gerada a partir do sofrimento de Cristo. Então ele tem a sua igreja, como ele falou em Mateus 16, né, Rafael? É verdade. Bom, para começar aqui em João 14, né, o versículo 16 e o 17 é muito importante, né? Fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Ele para rogar, ele tinha que passar pelo processo da crucificação. Aqui ainda ele estava falando, né? Ressurreição, ascensão, e aí o Espírito seria enviado, e aqueles que crescem então se tornaria essa casa de Deus. É verdade. O capítulo 14, acho que é importante nós lermos o 14:2. Ele fala assim, é claro que na fala de Jesus não tem ponto e nem vírgula, né? Quando ele fala, ele não existe ponto e vírgula. E graças a Deus que se nós lermos todo o texto, contexto e texto, nós vamos perceber que ele não está falando de algo físico. Então no 14, versículo 2, ele fala assim, é um versículo usado pelos cristãos em geral, que parece que dá um pensamento de um lugar físico de morada. Não que não haverá um lugar de morada de Deus e com os homens. Haverá um lugar físico, mas não é nos céus. Não é aquele lugar que o homem pensa que Deus está trabalhando até hoje. De acordo com o princípio de Mateus 6 e vários trechos da Bíblia, essa habitação se dará no novo céu e a nova terra. Sim. Então essa será a habitação eterna de Deus e os homens. Então o 2 fala: na casa de meu pai há muitas moradas.
Primeiro, aqui, a casa do pai, aqui do meu pai, está no singular. Não é nas casas. É na casa. É verdade. Na casa. A casa aqui é singular. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou outra tradução fala muitos cômodos. Numa casa com muitas repartições ou cômodos. Verdade. E esses, de fato, se nós olharmos outros trechos da Bíblia, nós vamos perceber que esses muitas moradas são aqueles que creram no Filho de Deus. Sim. Você quer continuar o versículo aí? Aí fala assim: se assim não fora, eu vos teria dito. Olha. Pois vou preparar-vos lugar. Aqui que está o problema, né? Sim. Vou preparar-vos lugar. Olha aqui. Bacana. Se assim não fora, eu vos teria dito. Eu falaria para vocês se não fosse desse jeito. Só que aí ele continua, agora eu vou procurar, pois vou preparar lugar. Esse lugar que ele estava indo preparar, Rafael, era lá? Ele já havia falado 3 vezes a respeito desse lugar, inclusive em Mateus 16, do capítulo 18 de Mateus. Falando da questão do sofrimento da morte dele. Da ida para a cruz. Para a cruz, Na cruz ele iria gerar a igreja. Então, é importante alguns falar, mas eu não vejo desse jeito. Se nós olharmos um pouco mais abaixo aqui, o versículo 3 fala: e quando eu for vos preparar lugar, quando eu for para a cruz, né? Quando eu for para a cruz, ou seja, ele ainda não tinha ido até na cruz, né? E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, outro detalhe aqui, não é onde eu estarei. Porque senão ele estaria de fato indo. Se fato ele estaria lá no céu, né? Como é que o homem poderia chegar até lá? Se ele estivesse de fato indo para o céu, então ele não, o homem teria que ir até lá. O homem teria que ir, ou ele teria que levar esse homem. Mas é importante que ele está na terra, falando aos seus discípulos, ele fala para que onde eu estou. Ou seja, agora a resposta para nós vermos aonde ele estava é a mesma continuação que na fala de Jesus não há ponto nem vírgula, dos versículos aqui 23. Ou melhor, vamos ler o 10. O 10 é que ele fala de fato aonde ele está, né? O versículo 10 é onde eu estou, ou seja, na fala dele, que lugar que o Filho de Deus estava, a resposta está no versículo 10. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Lembrando que ainda não há um ponto final na fala que continua ali, ele vem falando do mesmo pensamento, aí nós temos de fato um desfecho a respeito desse lugar de morada. Qual é a casa de Deus? Então Jesus fala, eu vou preparar lugar, se referindo à sua ida na crucificação. Porque não há como negarmos que a igreja é gerada a partir do sofrimento de Cristo, por meio da sua morte, onde ele libera a sua vida como aquela ostra e gera, nós somos envolvidos, nossa humanidade é envolvida pelo ouro, pela natureza divina, e nós nos tornamos os materiais para a edificação da casa de Deus. Então agora ele fala que para que aonde eu estou, também ele está falando do tempo presente ali. Nós estamos falando de algo do futuro, para onde eu estarei. Então ele fala onde eu estou. E aonde ele está? O versículo 10, né, Rafael? O versículo 10, leu agora o versículo 23, né? Ele falou que no versículo 10 ele estava no Pai. Estava ou seja, no Pai. O lugar que o Filho habita é no Pai. E o 23 menciona que ele está com o Pai também. Está no Pai e quer levar esses que ele se refere no versículo 2 para estar neste lugar onde ele já está. E o final do versículo 23 responde tudo isso que nós estamos falando aqui. Olha só. Respondeu Jesus, se alguém me ama, ou no sentido é crer, né? Guardará a minha palavra. Olha que interessante. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, então a morada do Pai onde é que é? Aí nós temos uma habitação mútua, né? Ou coletiva, onde o Filho habita no Pai. O Pai habita no Filho. O Pai habita no Filho. E o Pai e o Filho habita naqueles que recebem a sua palavra. E agora Deus começa a trabalhar no homem com os materiais
Olha só. para edificar a sua igreja. Então aquele barro, como o Simão lá, que foi Pedro, falado no programa anterior. Era Simão, né? O Simão era o barro, quer dizer, natural, o barro. Homem totalmente cheio de problemas, né? Agora é transformado em um Pedro, ou seja, Em uma pedra viva. Em uma pedra para a edificação da casa de Deus. Espiritual. Você mencionou um versículo em Hebreus Isso. 3. Vamos finalizar com ele, que o tempo aqui já foi. Vamos finalizar ele aqui. Hebreus capítulo 3. Versículo, se não me engano, é o 6. É importante esse versículo. Esse versículo aqui é chave para nós. Fala assim. Ele mostra de fato qual é essa casa, o que é a casa do Pai. É verdade. Embora a Bíblia não pode se contradizer, então nós podemos ficar claros para nós que de fato a casa, o que a Bíblia chama de casa do Pai, né? O que Isso. é a casa do Pai? Eu quero que você, eu vou ler esse versículo aqui, mas eu quero que você já abre rapidinho, Atos 17, 24. Atos eu vou 17, ler e você 24. lê esse, tá bom? Pra gente encerrar o O programa. diretor, aguenta aí um pouquinho, diretor. Só Nós mais vamos um minuto. finalizar eu acho com... que a gente com precisava esse- de mais patrocínio, né, Antônio? Para poder fazer um O programa ideal de era uma se hora, nós né? pudéssemos termos comunhão aqui de 1 hora a respeito de cada assunto. Aqui fala assim, ó, Hebreus 3, 6 fala: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Quer dizer, casa somos nós, a qual casa somos nós. Olha só, E o 17 e 24? o 17 e 24 é muito bonito esse versículo, fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, lembrando que foi em 6 dias, Em 6 dias. ele não poderia levar mais 2000 anos para preparar uma residência no céu, né? Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, ou seja, Então, em aí templos Já está falando e que edificação. Por isso que João não vê santuário. lá em Apocalipse, Em né? Apocalipse não há templo dentro dele, não há casas, Existe ouro, existe mas ouro, transparente. transparente como vidro, não amarelo. Graças né? a Deus, né? É muito importante isso daqui, né? Mas nós vamos encerrar. Nós vamos né, ter que Antônio? voltar, acho que ao próximo parte programa 3, né? e estendermos um pouco mais o Puxa assunto vida, viu? e para ficar, acho que um pouco mais digestivo, né? Um pouco. Porque é um assunto muito, muito completo, né? Graças a Deus. Nós chegamos ao final, né? Infelizmente chegamos ao final deste programa, não do programa Vida para Todos, que nós vamos voltar semana que vem comentando um pouco mais sobre alguns temas da Bíblia, para ficar claro para nós a nossa visão. Não tenha medo de ler a Bíblia e vai diante do Senhor, ora, fala: Senhor, eu quero estar claro da verdade, não quero ser enganado. E eu creio que Deus, que não é Deus de confusão, vai abrir o nosso entendimento, né? O importante para nós é termos Cristo, o Filho de Deus, como nosso Salvador e de fato crermos que Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Amém. Nós vamos orar com o pessoal, né? Senhor Rafael? Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, a oportunidade de estar recebendo a Tua Palavra e que nessa manhã o Senhor possa nos guardar, Senhor. O Senhor possa abrir o nosso entendimento, compreender realmente, para que possamos compreender a verdade, Amém. entender mais o Teu plano e fazer a Tua vontade. Realmente sabemos que nós somos a Tua habitação, nós Amém. somos parte da Tua igreja e queremos viver e andar segundo aquilo que agrada a Ti. Sim. Muito obrigado pela revelação Amém. e pela oportunidade da palavra ser anunciada segundo é a Tua vontade. Nós oramos no Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Até mais um programa Vida para Todos. Nós esperamos você a semana que vem, se Deus assim o quiser, viu? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir,
alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude